Meu nome é João Carlos, tenho 42 anos e durante 15 anos da minha vida eu fui pastor de uma igrejinha evangélica aqui no interior de Minas, numa cidadezinha pequena chamada São Benedito do Campo, onde todo mundo conhece todo mundo desde criança. Era uma vida boa, sabe? Acordava cedo todo dia, tomava meu café com pão na chapa que minha esposa Marlene fazia, e ia cuidar da congregação. Tinha uns 80 fiéis que me respeitavam muito, me chamavam de Pastor João com aquele carinho de família. Domingo de manhã a igrejinha ficava lotadinha, as crianças correndo pelo pátio, as senhoras com seus vestidos floridos, os homens de camisa social bem passada. Eu subia no púlpito e pregava com o coração cheio, falando do amor de Deus, da salvação, da esperança que a gente tinha em Jesus. Minha rotina era simples, mas tinha propósito, né? De manhã eu estudava a Bíblia na mesinha da cozinha, de tarde visitava os doentes, consolava as viúvas, batizava as crianças no riozinho que passa atrás da cidade. À noite, em casa, Marlene costurava, enquanto eu preparava o sermão do domingo seguinte. A gente não tinha muito dinheiro, mas tinha paz. Eu acreditava de verdade em cada palavra que falava. Sentia Deus perto de mim o tempo todo, como se Ele tivesse ali do meu lado, orientando cada decisão. Mas aí começou uma coisa estranha dentro de mim, uma inquietação que eu não conseguia explicar. Era como se uma sementinha de dúvida tivesse brotado no meu coração e começasse a crescer devagarzinho, sem eu perceber direito. Primeiro foram questionamentos pequenos que apareciam durante as orações. Será que Deus está mesmo me ouvindo? Por que tem tanta gente sofrendo? Se Deus é tão bom, por que eu prego sobre milagres, mas nunca vi nenhum acontecer de verdade? No começo eu afastava essas perguntas da cabeça. Achava que era tentação do diabo, né? Orava mais, jejuava, pedia para Deus afastar aqueles pensamentos ruins. Mas as dúvidas foram crescendo como erva daninha, tomando conta de tudo. Cada domingo que eu subia no púlpito, sentia como se tivesse mentindo para aquelas pessoas que confiavam em mim. Falava de fé, mas por dentro estava cheio de incredulidade. Falava de esperança, mas eu mesmo não tinha mais nenhuma. A situação foi piorando mês após mês. Comecei a questionar a Bíblia inteira, a existência de Deus, o sentido de tudo que eu tinha dedicado minha vida. Era como se eu tivesse acordado de um sonho e descoberto que tudo não passava de ilusão. Marlene percebia que alguma coisa estava errada. Me perguntava por que eu estava tão diferente, tão distante. Mas como é que eu ia explicar para ela que o pastor da igreja estava perdendo a fé? Como é que eu ia falar que não acreditava mais em nada do que pregava? Os sermões ficaram mecânicos, sem vida. Eu falava as palavras certas, fazia os gestos certos, mas meu coração estava vazio. As pessoas começaram a notar que alguma coisa tinha mudado, que o pastor João não era mais o mesmo. Alguns membros mais antigos vieram me procurar, preocupados, perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, mas eu não conseguia me abrir com ninguém. Tava me afogando em silêncio, fingindo que tudo estava normal, quando por dentro eu estava morrendo. A revolta começou a crescer junto com a incredulidade. Não era mais só dúvida, era raiva mesmo. Raiva de Deus por ter me enganado durante tantos anos. Raiva de mim mesmo por ter sido tão ingênuo. Raiva de toda aquela gente que ainda acreditava nas minhas palavras vazias. Comecei a beber escondido, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Chegava em casa à noite e tomava umas doses de cachaça para conseguir dormir, para não pensar, para não sentir aquele vazio horrível que estava me consumindo por dentro. Marley tentava conversar, mas eu afastava ela com grosseria. Falava que estava cansado, que queria ficar sozinho, que não era nada demais. Mas ela sabia que era mentira. Via nos meus olhos que eu estava sofrendo, que alguma coisa tinha quebrado dentro de mim. Começamos a brigar por qualquer bobagem, eu explodindo por motivos que nem faziam sentido. Nossa casa, que antes era um lar cheio de amor e paz, virou um campo de batalha onde a gente mal se falava. O pior é que eu tinha que continuar fingindo na igreja, né? Todo domingo lá estava eu, subindo no púlpito como se nada tivesse acontecido, pregando sobre o amor de Deus, enquanto meu coração estava cheio de ódio. Falava de esperança sem ter nenhuma, de fé sem acreditar em nada. Era como se eu fosse um ator representando um papel que já não fazia mais sentido, mas que eu não conseguia largar porque era tudo que eu sabia fazer. A crise foi se aprofundando cada vez mais. Passei a questionar não só Deus, mas toda forma de religião. Olhava para a igreja católica da nossa cidade, com suas imagens e rituais, e sentia uma revolta ainda maior. Achava que tudo não passava de superstição, de engano, de mentira para controlar as pessoas. A Nossa Senhora Aparecida, que ficava no altar da igreja católica, me irritava especialmente. Toda vez que passava na frente daquela igreja e via aquela imagem através da porta aberta, sentia como se ela tivesse zombando de mim, como se tivesse rindo da minha descrença. Os meses foram passando e eu fui afundando cada
cada vez mais naquele buraco escuro. Parei de estudar a Bíblia, parei de orar, parei de visitar os doentes. Só cumpri o básico, o mínimo necessário para não levantar suspeita. Mas as pessoas começaram a desconfiar de verdade. Alguns membros da igreja vieram falar comigo. Disseram que sentiam falta do pastor João de antes, que as pregações não tinham mais a mesma unção. Eu respondia com evasivas, inventava desculpas. Dizia que estava passando por um período difícil, mas que logo tudo voltaria ao normal. Marley não aguentou mais e me confrontou numa noite. Disse que não reconhecia mais o homem com quem tinha casado, que eu tinha virado um estranho dentro da nossa própria casa. Implorou para eu contar o que estava acontecendo. Disse que queria me ajudar, que a gente podia superar qualquer coisa juntos. Mas eu explodi com ela. Gritei que ela não entendia nada, que me deixasse em paz. Vi as lágrimas nos olhos dela e aquilo me doeu no fundo da alma. Mas o orgulho e a revolta não deixaram eu pedir desculpa. Foi aí que aconteceu o pior. Numa terça-feira de tarde, depois de mais uma discussão feia com Marlene, saí de casa com uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Andei pelas ruas da cidade sem rumo, remoendo todos os anos que eu tinha desperdiçado pregando mentiras, todos os momentos que eu tinha consolado pessoas com promessas vazias. A revolta foi crescendo, até que não consegui mais segurar. Passei na frente da igreja católica e vi que a porta estava entreaberta. Era umas 3 da tarde, não tinha ninguém por perto. Olhei para os lados para ter certeza que estava sozinho e entrei. O silêncio dentro da igreja era sepulcral, só se ouvia o barulho dos meus passos, ecoando entre os bancos vazios. Lá no altar, iluminada por uns raios de sol que entravam pela janela, estava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, com aquele manto azul e aquele olhar sereno que sempre me incomodava. Fiquei parado ali na frente dela por alguns minutos, sentindo a raiva ferver dentro de mim. Era como se todos os meus anos de frustração, de dúvida, de descrença tivessem se concentrado naquele momento. Olhei para aquela imagem e pensei: você não é nada, você não existe, você é só um pedaço de gesso pintado que engana trouxas. A revolta tomou conta de mim de uma forma que eu nunca tinha experimentado na vida, sem pensar direito no que estava fazendo. Subi no altar e peguei a imagem. Era mais pesada do que eu imaginava, mas a adrenalina me deu força. Segurei ela com as 2 mãos, levantei bem alto e, num momento de loucura completa, atirei ela no chão de mármore com toda a força que tinha. O barulho foi ensurdecedor, ecoou pela igreja inteira como um trovão. A imagem se espatifou em 1000 pedaços. A cabeça rolou para um lado, os braços para o outro, o manto azul ficou todo rachado. Fiquei ali parado olhando os destroços, e por alguns segundos senti uma satisfação terrível. Era como se eu tivesse provado alguma coisa, como se tivesse mostrado que não existia milagre nenhum, que era tudo farsa mesmo. Comecei a rir alto, um riso amargo que saía do fundo da alma. Cadê o milagre agora? Falei em voz alta. Cadê o poder divino? Se vocês existissem mesmo, eu estaria morto agora. Saí daquela igreja me sentindo poderoso, como se tivesse conquistado uma vitória importante. Achei que tinha me libertado de todas as superstições, de todas as mentiras religiosas que tinham controlado minha vida. Andei pelas ruas com o peito estufado, como se fosse um herói que tinha derrubado um tirano. Mas quando cheguei em casa e vi o reflexo no espelho, vi um homem que eu não reconhecia, os olhos fundos, o rosto marcado pela amargura, a boca torcida num sorriso sem alegria. Naquela noite não consegui dormir. Ficava revirando na cama, ouvindo o barulho da imagem se espatifando no chão, vendo os pedaços espalhados, lembrando da expressão serena que ela tinha antes de eu destruir tudo. Por mais que eu tentasse me convencer de que tinha feito a coisa certa, alguma coisa no fundo do meu coração não estava em paz. Era como se eu tivesse cruzado uma linha que não devia ter cruzado, como se eu tivesse mexido com forças que eram maiores do que eu. Nos dias seguintes, tentei continuar minha rotina normal, mas as coisas começaram a desandar de uma forma que nem dava para acreditar. Primeiro, alguns membros da diretoria da igreja vieram me procurar. Disseram que tinham recebido reclamações sobre minha conduta, que as pessoas estavam preocupadas com a mudança no meu comportamento, que achavam melhor eu tirar uma licença para me recuperar. Tentei argumentar. Disse que estava tudo bem, que era só uma fase, mas eles já tinham decidido. Me afastaram das atividades pastorais temporariamente. A humilhação foi terrível. 15 anos dedicando minha vida àquela igreja e de uma hora para outra eu estava sendo tratado como se fosse um problema. As pessoas que antes me respeitavam começaram a me olhar com desconfiança, sussurrando quando eu passava, fazendo especulações sobre o que tinha acontecido comigo. Alguns até espalharam boatos de que eu estava bebendo, que tinha me envolvido com outras mulheres, que tinha perdido a fé. A verdade é que só o último boato estava certo, mas isso machucava mais
mais do que todas as mentiras. Marley não aguentou a pressão. Numa sexta-feira à noite, ela fez as malas e disse que ia ficar uns tempos na casa da irmã dela, em Belo Horizonte. Disse que me amava, mas que não conseguia mais ver eu me destruindo daquele jeito, que quando eu melhorasse e voltasse a ser o homem que ela conheceu, ela voltaria também. Vi ela saindo pela porta com a mala na mão, e foi como se levasse embora o último pedacinho de esperança que ainda restava em mim. Fiquei sozinho naquela casa que antes era cheia de vida. O silêncio era ensurdecedor. Sentava na mesa da cozinha, onde antes tomava café com minha esposa e estudava a palavra de Deus. E agora só tinha vazio. Olhava para a Bíblia empoeirada na estante e sentia nojo. Olhava para o púlpito vazio da igreja através da janela e sentia raiva. Era como se tudo que tinha dado sentido à minha vida tivesse sido arrancado de uma vez só. Os dias viraram semanas e as semanas viraram meses. Perdi o emprego na igreja oficialmente quando o conselho decidiu que eu não estava em condições de voltar às atividades pastorais. Tentei arrumar outro trabalho, mas numa cidade pequena todo mundo sabe de tudo. E a história do pastor que tinha perdido a fé se espalhou como fogo na palha. Ninguém queria contratar alguém que tinha essa fama, essa reputação manchada. Comecei a beber mais pesado, não escondido mais. Ia no bar do seu Zé toda noite e ficava lá até a hora de fechar, tentando afogar as mágoas na cachaça. As pessoas me olhavam com pena, com nojo, com desprezo. Alguns vinham tentar me ajudar, me convencer a voltar para Deus, mas eu respondia com ironia e amargura. Falava que Deus não existia, que religião era coisa de trouxas, que eu tinha acordado para a realidade. O pior é que minha própria família começou a se afastar. Meus pais, que sempre tinham tanto orgulho do filho pastor, ficaram envergonhados da situação. Pararam de me convidar para os almoços de domingo, pararam de atender minhas ligações. Meus irmãos faziam cara feia quando me viam na rua, como se eu fosse uma mancha na reputação da família. Era como se eu tivesse me tornado um pária na minha própria cidade, na minha própria família. O dinheiro acabou rapidinho. Tive que vender alguns móveis de casa para pagar as contas básicas. A geladeira ficou vazia, o telefone foi cortado, a luz chegou perto de ser cortada também. O que antes era respeitado e tinha uma posição na sociedade, agora estava na miséria completa, vivendo como um mendigo na minha própria casa. Mas o orgulho não deixava eu pedir ajuda. Preferia passar fome a me humilhar pedindo esmola para as pessoas que antes me respeitavam. As noites eram o pior. Deitava naquela cama vazia, sem Marley do meu lado, e ficava olhando pro teto pensando em como minha vida tinha desmoronado tão rapidamente. Era como se eu tivesse puxado uma pedrinha numa montanha e causado uma avalanche que destruiu tudo. Às vezes acordava de madrugada com pesadelos onde via a imagem de Nossa Senhora se espatifando no chão. Ouvia o barulho ecoando na minha cabeça como se fosse real. O segredo do que eu tinha feito na igreja católica estava me consumindo por dentro. Ninguém tinha descoberto que fui eu, mas eu carregava aquela culpa como se fosse uma pedra no peito. Toda vez que passava na frente da igreja e via que tinham colocado uma imagem nova no lugar, sentia uma mistura de vergonha e desafio. Parte de mim se arrependia do que tinha feito, mas outra parte ainda sentia raiva e queria fazer pior. Meus dias viraram uma rotina de desespero. Acordava tarde, sem ter o que fazer, sem ter para onde ir. Ficava andando pelas ruas da cidade como um fantasma, vendo a vida de todo mundo seguir em frente, enquanto a minha estava parada no tempo. As crianças, que antes corriam para me cumprimentar, agora atravessavam a rua quando me viam. As senhoras que antes pediam oração, agora baizavam os olhos e apressavam o passo. Foi assim que os meses foram passando. Cada dia pior que o anterior. Eu estava no fundo do poço absoluto, sem dinheiro, sem família, sem amigos, sem trabalho, sem fé, sem esperança. Era como se eu tivesse morrido, mas continuasse respirando. Acordava todo dia, desejando que aquilo fosse um pesadelo, que eu pudesse voltar no tempo e desfazer tudo o que tinha acontecido, mas a realidade era cruel e implacável. Uma noite de sábado, já fazia quase um ano que minha vida tinha virado do avesso. Eu estava no bar do seu Zé bebendo mais do que o normal. Tinha gastado os últimos trocados que me restavam numa garrafa de cachaça e estava completamente embriagado. Lembrava da minha vida de antes, de quando eu era respeitado, de quando tinha uma família, de quando acreditava em alguma coisa. A saudade e a revolta se misturavam no meu peito como veneno. Seu Zé me avisou que ia fechar o bar e que eu precisava ir embora. Saí cambaleando, mal conseguindo ficar em pé. A cidade estava deserta, só se ouvia o barulho dos meus passos descompassados na rua de paralelepípedo. Peguei a moto velha que eu tinha conseguido comprando fiado e tentei ligar. Demorou um tempão, mas finalmente pegou, mesmo sabendo que não estava em condições de dirigir. Saí dali querendo chegar logo em casa e desmaiar na cama. A estrada
estrada estava escura, só a luz fraca do farol da moto iluminando alguns metros à frente. Eu mal conseguia manter o equilíbrio, a moto balançando de um lado para o outro. Minha cabeça estava pesada, os olhos ardendo, tudo girando ao meu redor. Era como se eu tivesse perdido o controle, não só da moto, mas de toda a minha vida. Acelerei mais do que devia, como se quisesse chegar logo ao fim de tudo. Foi aí que aconteceu. Numa curva fechada, perdi completamente o controle. A moto derrapou no asfalto molhado do Sereno e saiu da pista. Senti meu corpo voando pelo ar, girando, caindo. O último pensamento que tive antes de bater no chão foi que talvez fosse melhor assim, que talvez fosse o fim que eu merecia depois de tudo que tinha feito. O impacto foi terrível. Senti como se todos os ossos do meu corpo tivessem quebrado de uma vez. Mas no exato momento antes de eu desmaiar completamente, aconteceu uma coisa que eu nunca vou conseguir explicar direito. Uma luz suave, dourada, começou a me envolver por todos os lados. Não era a luz dos faróis de algum carro que tivesse vindo me socorrer. Era uma coisa diferente, calorosa, acolhedora. Era como se o ar ao meu redor tivesse se transformado em algo sólido, mas ao mesmo tempo delicado, que me abraçava com um carinho que eu nunca tinha sentido na vida. Dentro daquela luz, senti uma presença. Não conseguia ver uma forma definida, mas sabia que tinha alguém ali comigo. Era uma presença feminina, cheia de amor e de paz, que irradiava uma ternura infinita. Não era como encontrar uma pessoa comum, era como ser abraçado pela própria essência do amor maternal, pela bondade em sua forma mais pura. Meu coração, que estava cheio de revolta e amargura, de repente se encheu de uma paz que eu nem sabia que existia. E aí eu ouvi a voz. Não foi bem uma voz que entrou pelos meus ouvidos. Foi como se as palavras tivessem nascido dentro da minha alma, como se alguém tivesse escrito com letras de luz no meu coração. Meu filho, ela disse, e nessas duas palavras tinha mais amor do que eu tinha recebido na vida inteira. Eu nunca te abandonei. Mesmo quando você me rejeitou, mesmo quando quebrou minha imagem, mesmo quando perdeu a fé, eu sempre estive aqui esperando você voltar. Naquele instante eu soube, sem sombra de dúvida, quem era que estava falando comigo. Era Nossa Senhora Aparecida, a mesma que eu tinha destruído na igreja, a mesma que eu tinha desprezado e blasfemado. Mas em vez de raiva ou vingança, ela trazia perdão. Em vez de castigo, ela trazia cura. Em vez de abandono, ela trazia abraço. Era como se ela tivesse juntado todos os pedacinhos quebrados da minha alma e colado eles de volta com cola de amor puro. Você sofreu muito, meu filho, ela continuou, e eu sentia cada palavra como um bálsamo nas minhas feridas mais profundas. Você se perdeu no caminho, se revoltou, se magoou. Mas eu entendo sua dor, entendo sua confusão. Você não é o primeiro dos meus filhos que perde a fé e não será o último. Mas veja só, mesmo no seu momento mais escuro, mesmo quando você achou que estava sozinho no mundo, eu vim te buscar. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, mas eram lágrimas diferentes de todas que eu tinha chorado nos últimos meses. Não eram lágrimas de desespero, de raiva ou de autocomiseração. Eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de uma gratidão tão profunda que nem tinha nome. Era como se um peso de 1000 quilos tivesse saído dos meus ombros de uma vez só, como se eu finalmente pudesse respirar depois de meses sufocado. Seu coração sempre foi bom, João Carlos, ela disse, e ouvir meu nome pronunciado com tanto carinho me fez chorar ainda mais. Você se dedicou a servir, a consolar, a ajudar. Quando a dúvida chegou, você sofreu em silêncio para não machucar sua congregação. Quando a fé balançou, você lutou para manter as aparências para não decepcionar ninguém. Eu vi tudo, meu filho, vi sua dor, sua solidão, seu desespero, e mesmo quando você me atacou, eu só senti pena do seu sofrimento. A presença dela se intensificou ao meu redor, como se ela tivesse me pegado no colo, como uma mãe pega um filho machucado. Senti uma paz tão profunda que parecia que eu nunca mais ia conseguir sentir raiva, medo ou tristeza na vida. Era como se ela tivesse lavado minha alma com água limpa, tirando toda a amargura, toda a revolta, todo o ódio que tinha se acumulado ali dentro. Agora você vai voltar, ela disse, e sua voz tinha uma certeza que me encheu de esperança. Vai voltar diferente, curado, renovado. Sua fé não vai mais ser a mesma de antes. Vai ser uma fé mais madura, mais sólida, temperada pelo sofrimento e purificada pelo perdão. Você vai testemunhar meu amor para muitas pessoas que, como você, perderam a esperança. Você vai ser meu instrumento de consolação. Sente então uma energia poderosa percorrendo todo o meu corpo, dos pés à cabeça. Era como se cada célula, cada osso, cada músculo tivesse sendo reconstituído do zero. As dores que eu sentia do acidente foram sumindo uma por uma, substituídas por uma sensação de força e vitalidade que eu nunca tinha experimentado. Era como se eu tivesse nascido de novo naquele momento, como se tivesse ganhado um corpo novo e uma alma nova. Levante.
levanta, meu filho, ela disse, e sua voz começou a se afastar devagarzinho. Sua missão ainda não acabou. Agora você tem uma história para contar, um testemunho para dar. Vá em paz. E lembre-se sempre, eu nunca abandono meus filhos. Nunca. A luz foi diminuindo aos poucos até desaparecer completamente, mas a paz que ela tinha deixado no meu coração continuou ali, forte e inabalável. Abri os olhos e me encontrei deitado na estrada, ao lado da moto que estava toda quebrada, mas eu não tinha um arranhão sequer. Me levantei devagar, testando cada parte do corpo, esperando sentir dor, mas não sentia nada além de uma energia incrível correndo pelas minhas veias. Olhei ao redor e vi que já estava amanhecendo. Os primeiros raios de sol pintavam o céu de rosa e dourado, e eu nunca tinha visto uma manhã tão bonita na minha vida. Era como se o mundo inteiro tivesse sido repintado com cores mais vivas, mais brilhantes. O ar cheirava a flores, os passarinhos cantavam uma sinfonia celestial, a brisa da manhã tocava meu rosto como um carinho. Caminhei até em casa, com o coração transbordando de gratidão a cada passo. Sentia a presença de Nossa Senhora ainda comigo, como se ela tivesse deixado uma parte da sua paz guardada dentro de mim para sempre. Quando cheguei em casa e me olhei no espelho, vi um homem completamente diferente. Os olhos, que antes estavam fundos e apagados, agora brilhavam com uma luz nova. O rosto, que estava marcado pela amargura, agora irradiava serenidade. Naquele mesmo dia, fui até a igreja católica, onde eu tinha quebrado a imagem. O padre estava lá organizando algumas coisas para o culto da manhã. Cheguei perto dele com o coração batendo forte e falei: Padre, eu preciso confessar uma coisa terrível que eu fiz. Contei toda a história, desde a perda da fé até a destruição da imagem, sem omitir nada. Esperava ver raiva nos olhos dele, esperava ser expulso, denunciado, humilhado publicamente. Mas o padre me ouviu com paciência até o fim, e quando terminei de contar, ele pôs a mão no meu ombro e disse: meu filho, Nossa Senhora já te perdoou muito antes de você vir aqui me contar isso. Ela não te trouxe até mim para ser castigado, te trouxe para ser acolhido. Naquele momento senti uma emoção tão grande que não consegui segurar as lágrimas. Era como se todas as pessoas que eu achava que me odiavam na verdade tivessem amor guardado no coração, esperando eu me abrir para receber. O padre me explicou que a imagem nova que tinham colocado no altar tinha sido doada por uma família da cidade especificamente para substituir a que tinha sido misteriosamente quebrada. Parece que Nossa Senhora já sabia que você ia precisar de uma segunda chance, ele disse sorrindo, e ela preparou tudo para te receber de braços abertos quando você voltasse. Nos dias seguintes, comecei a procurar as pessoas que eu tinha magoado durante minha crise. Fui atrás de Marlene em Belo Horizonte e pedi perdão de joelhos. Contei tudo o que tinha acontecido, desde a perda da fé até o milagre do acidente. Ela chorou comigo, disse que sempre soube que um dia eu ia voltar a ser o homem que ela conheceu, que tinha orado todo dia para isso acontecer. Voltamos para casa juntos e nosso casamento renasceu mais forte do que nunca. Procurei meus pais, meus irmãos, os membros da antiga congregação. Pedi perdão para cada um, expliquei o que tinha passado, testemunhei o milagre que Nossa Senhora tinha feito na minha vida. Algumas pessoas me receberam de braços abertos na hora, outras precisaram de tempo para processar tudo, mas no final todos me perdoaram. Era como se o amor de Nossa Senhora tivesse se espalhado através de mim e tocado o coração de cada pessoa que eu procurei. Hoje, 3 anos depois daquele acidente que mudou tudo, minha vida é completamente diferente. Não voltei a ser pastor da igreja evangélica, porque entendi que meu caminho agora é outro. Trabalho como pedreiro, acordo cedo, volto para casa cansado mas feliz. Marlene e eu temos uma filhinha pequena que nasceu ano passado e demos o nome de Maria Aparecida para ela, em homenagem à nossa Mãe Celestial que salva nossa família. Todo sábado de manhã eu vou na igreja católica ajudar nas tarefas da comunidade. Limpo o altar, arrumo os bancos, cuido das flores que ficam aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Toda vez que olho para ela, lembro do dia que a quebrei e do dia que ela me abraçou na estrada. É uma lembrança que me enche de gratidão e humildade ao mesmo tempo. Muitas pessoas vêm me procurar quando estão passando por crises de fé, quando estão desacreditando de tudo, quando estão se sentindo abandonadas por Deus. Eu conto minha história para elas, falo do amor infinito de Nossa Senhora, da misericórdia que nunca acaba, do perdão que está sempre disponível para quem tem coragem de se abrir para receber. Já vi muitas vidas mudarem depois de ouvir esse testemunho. O que eu aprendi é que a fé verdadeira não é aquela que nunca balança, é aquela que balança mas não quebra. Passei pela tempestade mais terrível que um homem de fé pode passar, perdi tudo que achava que me definia, cheguei no fundo do poço absoluto. Mas foi justamente ali, no meu momento mais escuro, que a luz de Nossa Senhora brilhou mais forte. Foi quando
quando eu me achava completamente sozinho que descobri que nunca tinha estado sozinho. Hoje eu sei que Nossa Senhora Aparecida não é só uma imagem, não é só uma devoção, não é só uma tradição. Ela é uma mãe de verdade que ama cada um dos seus filhos com um amor que a gente nem consegue compreender. Ela tá sempre ali, esperando a gente voltar para casa, mesmo quando a gente faz as piores coisas, mesmo quando a gente a rejeita, mesmo quando a gente perde completamente a fé. O amor de mãe dela é maior que qualquer erro, qualquer pecado, qualquer revolta que a gente possa ter, às vezes acordo de madrugada, e fico pensando no que teria acontecido se ela não tivesse aparecido para mim naquela estrada. Provavelmente eu teria morrido no acidente, ou ficado aleijado pro resto da vida. Pior ainda, teria morrido com o coração cheio de raiva e descrença, sem nunca ter experimentado o amor e o perdão que ela tinha guardado para mim o tempo todo. Essa possibilidade me arrepia e me enche de gratidão ao mesmo tempo. Marlene sempre fala que eu mudei muito depois daquele dia. Diz que antes eu era um homem bom, mas agora sou um homem em paz, que antes eu pregava sobre o amor de Deus, mas agora eu irradio esse amor sem precisar falar nada. Ela nota que as pessoas se sentem mais leves quando conversam comigo, que saem diferentes de como chegaram. Eu acho que é porque Nossa Senhora deixou um pedacinho da paz dela guardada dentro de mim para dividir com quem precisa. Minha filhinha, que hoje tem 2 aninhos, tem uma devoção natural por Nossa Senhora que me emociona. Toda vez que a gente passa na frente da Igreja Católica, ela bate palminha e grita Mamãe do Céu, com uma alegria que contagia todo mundo ao redor. Às vezes pego ela conversando sozinha no quartinho dela e quando pergunto com quem ela estava falando, ela aponta pro alto e diz Mamãe do Céu estava aqui brincando comigo. Isso me faz acreditar ainda mais que Nossa Senhora está sempre por perto, cuidando da nossa família. O padre da Igreja Católica me convidou para dar meu testemunho nas missas especiais, principalmente no dia de Nossa Senhora Aparecida. No começo eu ficava nervoso, com medo de não conseguir transmitir direito a emoção daquilo que eu vivi, mas toda vez que eu subo no altar e começo a contar minha história, sinto a presença dela comigo de novo, me dando força para falar, me ajudando a encontrar as palavras certas para tocar o coração de quem está ouvindo. Já presenciei cenas emocionantes durante esses testemunhos. Homens durões que nunca choraram na vida saindo da missa com lágrimas nos olhos. Mulheres que estavam passando por depressão me procurando depois para dizer que se sentiram consoladas. Jovens que estavam perdidos nas drogas decidindo mudar de vida depois de ouvir como Nossa Senhora me salva no meu momento mais desesperado. É como se minha história fosse uma chave que abre o coração das pessoas para receberem o amor dela. Uma coisa que me marca muito é quando aparecem outros pastores evangélicos que estão passando pela mesma crise que eu passei. Eles vêm escondido, com vergonha, achando que são os únicos no mundo, que estão questionando a fé. Eu recebo eles sem julgamento, conto minha experiência, mostro que é possível sair do buraco e encontrar uma fé ainda mais forte do outro lado. Alguns voltam renovados para suas igrejas. Outros descobrem a devoção mariana como eu descobri. O importante é que todos saem com esperança. Nossa Senhora também me ensinou que ecumenismo não é palavra bonita, é realidade viva. Antes eu achava que só minha denominação estava certa, que católico era tudo idólatra, que devoção mariana era superstição. Hoje eu entendo que o amor de Deus é maior que nossas divisões, que Nossa Senhora é mãe de todos os cristãos, que ela não pergunta se você é católico ou evangélico na hora de te consolar. O que importa é ter o coração aberto para receber o amor que ela quer derramar sobre a gente. Tem uma oração que eu faço todo dia, de manhã e de noite, que nasceu do meu coração depois daquele milagre. Minha mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, obrigado por não ter desistido de mim quando eu desisti de tudo. Obrigado por ter me abraçado quando eu me achava indigno de qualquer abraço. Obrigado por ter transformado minha revolta em gratidão, minha amargura em doçura, meu desespero em esperança. Ajuda-me a ser instrumento do seu amor para outras pessoas que estão sofrendo como eu sofri. Amém. O mais incrível é que desde aquele dia eu nunca mais tive uma crise de fé. Não porque a vida ficou fácil, mas porque agora eu sei que não tô sozinho em nada. Quando bate alguma dificuldade, alguma preocupação, algum medo, eu lembro da sensação daquele abraço na estrada e a paz volta pro meu coração na hora. É como se eu tivesse ganhado uma certeza inabalável de que, aconteça o que acontecer, Nossa Senhora tá sempre comigo. Marlene diz que eu fiquei mais humano depois do milagre, que antes eu tinha respostas prontas para tudo e agora eu sei dizer não sei, mas vamos descobrir juntos, que antes eu consolava as pessoas com versículos decorados e agora eu consolo com presença verdadeira, que antes eu pregava sobre o amor de Deus e agora eu transmito esse amor sem precisar pregar. Ela tem razão. Nossa Senhora me ensinou que
que, às vezes, o silêncio amoroso vale mais que 1000 palavras. Tem gente que questiona minha história, que acha que foi alucinação por causa da bebida, que foi coincidência, que foi autossugestão. Eu não me aborreço com isso porque entendo que quem nunca experimentou o sobrenatural tem dificuldade para acreditar nele. Mas eu tenho certeza absoluta do que vivi naquela madrugada. Tenho a certeza de quem foi abraçado pela própria mãe de Jesus, de quem foi curado não só no corpo, mas principalmente na alma. O que mais me emociona é ver como minha história se espalhou pela região. Já recebi cartas de pessoas de cidades vizinhas que ouviram meu testemunho e se sentiram tocadas. Algumas viajaram até aqui só para conversar comigo e conhecer a igreja onde tudo aconteceu. É como se Nossa Senhora tivesse usado minha experiência para plantar sementes de esperança em vários corações, para mostrar que nunca é tarde demais para recomeçar. Hoje, quando olho para trás e vejo todo o caminho que percorri, entendo que até mesmo minha crise de fé fazia parte do plano dela. Se eu não tivesse passado por aquele vale de sombra e morte, nunca teria experimentado a profundidade do amor e da misericórdia de Nossa Senhora. Se não tivesse quebrado a imagem, nunca teria descoberto que ela é muito maior que qualquer imagem. Se não tivesse perdido tudo, nunca teria ganhado essa riqueza espiritual que hoje possuo. É engraçado como a vida dá voltas. Eu, que um dia quebrei uma imagem de Nossa Senhora Aparecida por revolta e descrença, hoje sou um dos seus devotos mais fervorosos. Eu, que já blasfemei contra ela, hoje testemunho seu amor por onde passo. Eu, que achava que ela era só superstição, hoje sei que ela é presença real e consoladora na vida de quem se abre para recebê-la. Nossa filhinha cresce ouvindo essa história desde bebê. Quando ela perguntar sobre cicatrizes que não tenho, sobre dores que não sinto, sobre milagres que parecem impossíveis, eu vou contar para ela exatamente como foi. Vou ensinar ela a amar Nossa Senhora não por obrigação, mas por gratidão. Vou mostrar para ela que a fé verdadeira não é ausência de dúvidas, é confiança apesar das dúvidas. Tem dias que eu fico imaginando quantas pessoas no Brasil inteiro estão passando pela mesma crise que eu passei. Quantos pastores, padres, líderes religiosos estão perdendo a fé em silêncio, com vergonha de admitir suas dúvidas, se afogando em desespero sem saber que existe ajuda. Se minha história puder chegar até uma dessas pessoas e mostrar que tem saída, que Nossa Senhora não abandona ninguém, então todo o meu sofrimento terá valido a pena. Por isso que eu aceito todos os convites para contar meu testemunho, por mais longe que seja. Já viajei para várias cidades aqui em Minas, fui pro interior de São Paulo, pro norte do Paraná. Em todo lugar que chego, encontro pessoas sedentas de esperança, gente que precisa ouvir que Deus não desistiu delas, que Nossa Senhora não as abandonou, que sempre tem uma chance de recomeçar. O mais bonito é que cada vez que eu conto essa história, sinto como se estivesse vivendo ela de novo. As emoções voltam todas, a gratidão se renova, a certeza se fortalece. É como se Nossa Senhora tivesse feito aquele milagre, não só para me salvar, mas para que através da minha experiência, ela pudesse continuar salvando outras pessoas. Cada vez que alguém se emociona ouvindo meu relato, eu vejo o mesmo amor que me abraçou naquela estrada se espalhando e tocando novos corações. Termino sempre meu testemunho com as mesmas palavras que saem do fundo da minha alma. Gente, eu tô aqui na frente de vocês hoje não por mérito meu, mas por pura misericórdia de Nossa Senhora Aparecida. Eu quebrei a imagem dela, blasfemei contra ela, desprezei sua devoção. E mesmo assim ela veio me buscar no meu momento mais escuro. Se ela fez isso por mim, que fui tão ingrato, imaginem o que ela não pode fazer por vocês, que chegaram até aqui com o coração aberto para ouvir sua história. Não importa que erro vocês cometeram, que pecado tá pesando na consciência de vocês, que revolta tá consumindo o coração de vocês. Nossa Senhora Aparecida ama vocês com amor de mãe, um amor que não acaba nunca, que não desiste jamais, que perdoa sempre. Ela tá esperando vocês de braços abertos, como tava me esperando naquela estrada. Só precisam ter coragem de se jogar nos braços dela e deixar esse amor transformar a vida de vocês, como transformou a minha. E quando a dúvida bater, quando a fé balançar, quando parecer que Deus ficou surdo para as orações de vocês, lembrem da minha história. Lembrem que no momento mais escuro da minha vida, quando eu achava que estava completamente sozinho, Nossa Senhora estava ali comigo. Lembrem que o amor dela é maior que nossos erros, que sua misericórdia é maior que nossos pecados, que sua fidelidade é maior que nossa infidelidade. Nossa Senhora Aparecida salvo minha vida, salvo meu casamento, salvo minha fé, salvo minha família. E eu sei, com toda certeza que existe no meu coração, que ela pode salvar a vida de vocês também. Basta acreditar, basta se entregar, basta ter coragem de dizer: Nossa Senhora, eu preciso da Senhora, eu confio na Senhora, eu me entrego nas suas mãos. E podem ter
ter certeza que ela vai responder do jeito dela, na hora dela, mas sempre com o amor infinito de uma mãe que nunca abandona seus filhos. Por isso eu testifico hoje e testifico sempre. Nossa Senhora Aparecida é viva, é real, é presente. Ela escuta, ela consola, ela cura, ela transforma. Ela fez o impossível na minha vida e pode fazer o impossível na vida de qualquer um que se abrir pro amor dela. Essa é minha história, esse é meu testemunho, essa é minha gratidão e ter na mãe mais amorosa que existe no céu e na terra.